Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula 22 agora com a terceira parte dos princípios de termodinâmica, tá? Aqui eu começo com uma coisa importante, né? Nós vimos nas últimas aulas todos os processos termodinâmicos dos gases perfeitos, né? E como isso se relaciona com o diagrama de Clapeyron e com a primeira lei. Aí é o seguinte, uma coisa que começou a ser pensada, né? Temos aqui vários exemplos de processos termodinâmicos, né? O gelo trocando calor com o ambiente, com isso ele vai derreter, né? Se transformando de fase. Temos um copo de café quente que também vai trocando calor com o ambiente, vai diminuindo essa temperatura. E tem uma difusão aí de uma gotinha de tinta em um copo de água. O que eles têm em comum? É que são processos que não voltam. Ou seja, existe aí um caminho preferencial de ocorrer. Ou seja, o gelo que derreteu no copo e virou líquido, ele não instantaneamente ele vai voltar naturalmente a virar gelo. O, o calor perdido pelo copo de café, ele não vai recuperar isso do ambiente e vai automaticamente aumentar a sua temperatura. E a mesma coisa, as moléculas e átomos da gota de tinta que se dispersaram no copo de água não vão voltar a ser um só. Ou seja, pensando nisso, começou-se a reparar que existem processos na natureza termodinâmicos que são irreversíveis, ou seja, existe aí alguma coisa que a gente vai chamar de seta do tempo, que é um caminho preferencial para essas coisas ocorrerem. Não é possível você voltar a um processo reversível, tá? A gente vai ver então que quando nós aplicarmos isso para os gases ideais, numa questão mais realística, né, a gente vai ver que não dá exatamente para você ir e voltar na mesma curva. Bom, mas paralelo a isso a gente vai discutir um pouquinho melhor daqui a pouco, né? Mas precisamos entender um outro tipo de processo, que é a transformação cíclica. A transformação cíclica é qualquer tipo de conjunto de processos termodinâmicos onde o ponto inicial é igual ao ponto final, ou seja, o estado inicial e final são iguais. Por que isso é importante? Porque nesse ciclo fechado, a gente vai ver que há transformação de calor e trabalho. Isso aí vai ser o princípio das máquinas térmicas, que vai ser o tema da próxima aula. Então, veja, para esse ciclo aqui, ele é um retângulo, né? Começa em A, vai para B, C, D e volta em A. Se eu for somar o calor trocado, né? Então eu tenho que fazer a somatória do calor em todas essas faixas, né? Então, vê, de A para B, de B para C. Como aqui está o contrário, naturalmente a gente já viu que pode ser que ele tenha perdido calor, cedido calor ao ambiente, né? Mas enfim, aí vai voltar então ao mesmo ponto. Então, o calor é a somatória das trocas de calores em todos os processos. Aí vem um ponto importante. Nós vimos nas últimas aulas que a energia interna, né, ela é uma função somente da temperatura. E pensem, se eu começo, o início é o mesmo ponto, né, o mesmo estado final, a temperatura é a mesma. E se a temperatura é a mesma, não há variação da energia interna. Então, esse daqui é um elemento chave que vai nos guiar por que esses processos cíclicos são importantes para a tecnologia, porque a variação da energia interna é nula, tá? Ou seja, voltando lá da primeira lei, se o ΔU é nulo, então todo o trabalho, todo o calor recebido é transformado em trabalho e vice-versa, tá? Só que um ponto importante é o sentido dessa transformação. Se for um sentido horário, dá para se mostrar analiticamente, né, mas não é o caso aqui, que se for sentido horário, o calor vai ser positivo, né, e o gás ele vai realizar trabalho. Então, veja que aí, aqui eu estou transformando calor em trabalho, tá? Se for um processo cíclico anti-horário, você consegue perceber que, na verdade, você está cedendo, o gás ele está cedendo o calor, né, vai ser negativo, e o trabalho também está sendo feito sobre ele. Então, aqui eu estou transformando trabalho em calor. Então, veja como o sentido é importante, tá? Sentido horário, calor em trabalho. Sentido anti-horário, trabalho em calor. Tá bom? Bom, e aí voltando àqueles processos reversíveis e irreversíveis, num processo reversível é esse processo cíclico, onde o ponto inicial é igual ao final, né? E você não tem variação de energia interna.
Os processos quase estáticos que a gente viu na última aula, né, para o gás ideal, é um sistema ideal de êmbolo, né? É, as paredes são indeformáveis, herméticas, o êmbolo ele não tem peso, não tem atrito, enfim. Então, né, você elimina aí qualquer tipo de dissipação de energia, então é um processo reversível. Você consegue expandir ou comprimir o gás, fornecer ou ceder calor para ele, enfim. Então, naqueles processos quase estáticos, nós consideramos como processos reversíveis. Você volta ao estado inicial naturalmente, num processo cíclico. Mas, na vida real, essas coisas não acontecem, porque a parede ela absorve um pouco do calor, né? Ela dilata, ela deforma também. O êmbolo ele tem um atrito entre as paredes do êmbolo. Enfim, uma série de fatores que fazem com que você tenha algum tipo de perda de energia. O gás também ele não é ideal, né? O gás ideal é só uma aproximação, né? Então o gás naturalmente ele absorve algumas energias na estrutura interna dele, enfim. Então sempre você vai ter uma perda de energia por qualquer tipo de fator envolvendo dissipação. Então o que acontece? Você não consegue fechar o ciclo naturalmente. A gente vai ver nas próximas aulas de máquina térmica, você vai ver que naturalmente sempre você vai ter alguma perda ali de calor, tá? Então, o que acontece? Nós precisamos injetar trabalho externo, né, para o sistema, para ele retornar ao seu estado inicial. Então, aquele ciclo fechadinho, ele não acontece na realidade. Nós sempre temos que colocar trabalho externo para o ponto final voltar a ser o inicial e fechar o ciclo, tá? Nós vamos ver que isso daqui implica bastante com as máquinas térmicas, com os refrigeradores e tudo mais, tá certo? E isso daqui é usado em motores de carro, tudo que envolve aí essa questão de termodinâmica, tá bom? E aí esse daqui é justamente o exemplo dessa irreversibilidade, é o da tinta no copo, tá? Então, naturalmente, a tinta que se difundiu, ela não vai voltar a virar gota, tá? Naturalmente. Então, essa irreversibilidade parece nos ser uma coisa da própria natureza, tá bom? E com isso, a gente consegue, então, começar a iniciar aqui a segunda lei da termodinâmica. Nós já vimos a lei zero, a primeira lei, e agora vamos apresentar a segunda lei. A segunda lei, ela não vai ter uma equação bem clara aqui, né? Mas ela é na forma de enunciados. E, na verdade, aqui nessa aula, eu vou colocar os dois significados delas, tá? O primeiro é um enunciado de Clausius, né? Esse alemão, que viveu aí no século XIX, e ele disse assim, o postulado dele, o calor não passa espontaneamente, desculpa, de um corpo para outro de temperatura mais alta. Ou seja, se eu tiver duas fontes térmicas, né, uma com uma temperatura maior que a outra, eu não consigo naturalmente, espontaneamente, transferir calor da fonte mais fria para mais quente. Eu não consigo tirar da mais fria e jogar na mais quente esse calor naturalmente. Eu preciso fazer um trabalho externo, tá? E a gente vai ver que isso daí é a base de funcionamento do refrigerador. Então aqui basicamente ele está dizendo que nós não podemos construir refrigeradores ideais, universais, tá certo? Então lembre-se, enunciado de Clausius não dá para jogar espontaneamente, né? Tirar calor de uma fonte fria e jogar na quente. O contrário acontece exponencialmente. A gente já viu, né? Sempre o calor passa naturalmente do corpo mais quente para o mais frio. Mas aqui ele está falando da impossibilidade de fazer ao reverso, né? Espontaneamente. Veja essa palavrinha importante, espontaneamente, porque com o trabalho a gente consegue fazer. Se a gente colocar um trabalho externo ali, os refrigeradores funcionam assim, tá bom? Mas o detalhe aqui é espontaneamente. E aí você tem o enunciado de Kelvin e Planck. Também, né, devido ao Lord Kelvin aí, o Max Planck, que é o pai da mecânica quântica, né? Mas basicamente eles falam assim, né? É impossível construir uma máquina térmica, né? Cujo efeito seja somente realizar calor e trabalho.
Ou seja, eu tiro o calor de uma fonte e realizo o trabalho. Perdão. Então, ele fala que é impossível você construir esse tipo de máquina, né? E a gente vai ver na próxima aula que realmente sempre você vai ter alguma perda de energia, tá? Algum calor que é rejeitado. Você nunca usa totalmente o calor que você tirou da fonte, tudo você transforma em trabalho. Isso não existe, tá bom? E isso daqui a gente vai ver que é o básico para indicar que não existem máquinas térmicas ideais, né, universais, tá bom? Então veja, esses dois enunciados são complementares porque um fala que então você não pode construir refrigeradores ideais e o outro que você não consegue construir máquinas térmicas universais. Na próxima aula a gente vai investigar isso com mais profundidade, tá? Mas por hora, notem então, o calor, então, segundo Claudio, não passa do corpo mais frio para o corpo mais quente naturalmente, né? Você precisa de um trabalho externo. E o segundo enunciado fala que você não pode tirar calor de uma fonte e realizar trabalho, só isso. Você sempre vai ter uma perda de calor ali nesse processo, tá certo? E isso está envolvido aí com a irreversibilidade dos processos, tá bom? Nas próximas aulas também, a gente vai ver o terceiro enunciado, que talvez é o enunciado mais fundamental dessa segunda lei, que é a questão da entropia, tá? E ela é mais fundamental porque ela vai explicar, de alguma forma, o porquê que esses dois postulados acontecem, por que não dá para você quebrar essas leis, tá certo? E aí, pessoal, eu separei alguns exemplos, um exemplo aqui, né, para terminar essa aula. Nós temos esse gráfico, né? É um ciclo fechado. Eu quero saber se há conversão de calor em trabalho ou trabalho em calor e por quê. Bom, vendo o sentido, nós vemos que o sentido é horário. Se o sentido é horário, né, ele começa em A, vai para B, C, D e A, então eu estou transformando calor em trabalho. Isso aqui é uma máquina térmica, tá? E ele quer saber depois qual é a quantidade de calor trocada por ciclo, tá? Bom, o calor vai ser igual à área, digo, o calor vai ser igual ao trabalho, porque é um ciclo, né? Então o delta U é igual a zero. E aí o trabalho vai ser a área desse gráfico. Ele é um trapézio, então eu vou calcular a área do trapézio, né? Então veja aqui, a área do trapézio é a soma dos lados, lado maior mais lado menor, né? Veja que o 4 aqui, ele representa esse lado maior, que é 6 menos 2, tá? E o lado menor é 2, porque representa essa altura aqui, ó, 4 menos 2, então é 2, tá? O 10 à quinta, ele vem justamente da legenda da pressão. E o volume, então, é 5 menos 2, né? É 3, vezes a altura da base do trapézio, né? E o 10 a menos 3 vem da legenda, tá? E aí divide por 2, que é a área do trapézio, tá bom? Fazendo as continhas, isso daqui vai dar uma área de 900. E como a gente está calculando o trabalho, né? Então vai ser 900 joules. Ele é positivo justamente porque o trabalho aqui vai ser positivo e estou realizando calor de trabalho. Tá certo? Pessoal, então é isso, né? Tá? A aula de hoje é mais curta, espero que tenham entendido. E na próxima aula, então, a gente vai entrar a fundo aí, entender um pouco das máquinas térmicas. Obrigado e até a próxima.